Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando um pouco na palavra do Senhor. Queridos, nessa manhã eu acordei no meu coração com a história de Jonas, que se encontra no livro de Jonas, capítulo 1 em diante. A Bíblia vai relatar a história, querido, que Jonas ele era um profeta, um homem de Deus, um homem que tinha uma chamada de Deus para profetizar arrependimento e salvação. Mas é interessante porque Deus fala com Jonas e pede para que Jonas vá para uma cidade chamada Nínive. E a Bíblia vai dizer, querida, a história vai dizer que esse povo dessa cidade era um povo perverso, era um povo maldoso, era um povo que, se nós fôssemos olhar com um olhar físico, não teria salvação. O que é interessante, quando Deus fala com Jonas para que ele cumpra a tua chamada, cumpra o propósito que ele tem sobre a face da terra, Jonas se nega. Jonas não quer pregar. Jonas não quer ser um instrumento na mão de Deus para aquela cidade. Poderia existir alguns motivos que a gente possa imaginar, mas o que é interessante, querido, que Jonas decide fugir da direção correta. Ele decide ir para a direção contrária, ele decide se esconder, ele decide abandonar a sua chamada, ele decide ir contrário à vontade de Deus. Quantas das vezes, querido, na minha vida e na sua vida, você que me ouve nessa manhã, quantas das vezes nós estamos fugindo da nossa chamada? Quantas das vezes estamos fugindo daquilo que Deus já falou que é conosco, daquilo que Deus falou que tem para nós, e nós estamos fugindo, deixando o nosso talento enterrado, querendo ir na direção contrária. Eu quero te dizer, querido, fugir de Deus não tem como, porque Deus está em todos os lugares. Jonas até tentou fugir, tentou abandonar aquilo que era para ele fazer. E nós sabemos da história, querido, que uma tempestade pega uma embarcação e são lançadas à sorte, e a sorte cai sobre Jonas. Jonas é jogado a alto mar, Jonas fica no ventre de um peixe ou de uma grande criatura marítima. O que é interessante, Jonas precisou estar no fundo do poço, no abismo, que ele diz que desceu até as profundezas, para entender que não tem como fugir de Deus. E ele ora e pede misericórdia do Senhor, e ele vai cumprir o propósito de Deus. Então, querido, nessa manhã, o que eu quero te dizer, não fuja da chamada de Deus sobre a sua vida. Porque se Deus te deu um talento, se Deus te deu uma chamada, se Deus fez uma promessa, ele vai cumprir. Basta você, mesmo sem compreender e sem entender as lutas, o sentimento, o que eu quero te dizer, querido, não pare. Avance na direção da promessa e do chamado, porque você pode ter certeza. Quando Jonas pregou, mesmo sem querer, houve arrependimento e houve salvação naquela cidade. Por mais que ele não quisesse, Deus fez uma grande obra. Assim será na sua vida. Por mais que você relute, mas vai ser através da sua vida que Deus vai fazer uma grande obra. Deus abençoe, um dia abençoado.